Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Vamos ficar em pé para essa leitura. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Salmo 95. Amém? Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo.
e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nas alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando aos pais de vocês me tentarem, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Obrigado. Tem gente que nos visita nessa noite. Tem um casal que apresentamos de manhã, agora veio o jovem, fica em pé, rapazão, tá ali, ó, isso mesmo, isso aí. É o filho da irmã, não é isso? Ok. Então, como é que a gente faz? Os irmãos estão próximos ali, ó. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Deus abençoe e volte outra oportunidade. É uma alegria ter você aqui. Tem outro visitantes? Tem a noiva dele ali também, né? O restante da família. Muito obrigado pela sua presença com a gente. É um prazer tê-los aqui. Tem um jovem lá atrás com a Bia. Fique em pé, rapaz. Ali. Já veio aqui, né? Aquele menino da Bahia, soteropolitano. Ó, mais um soteropolitano ali também. Deus abençoe. Os soteropolitanos estão invadindo São Paulo. Não é fraco, não, né? Estão chegando aí. Deus abençoe, viu? Volte outra vez. Estamos sempre aqui. Meus queridos irmãos viram aqui os jovens tocando, né? Rapaz, Everton, ele até fez a guitarra chorar ali, né? Esses meninos são fracos, não. E eu vou dizer por quê. Hoje nós comemoramos o Dia do Jovem Batista. Há uma comemoração no meio batista, que hoje é o Dia do Jovem Batista. Então, todos os jovens que são da igreja, por favor, venham aqui à frente. Queremos orar por vocês. Todos os jovens que fazem parte da igreja, jovens da igreja, venham aqui. Vocês vão ver essa moçada bonita aí, que são os jovens da igreja. Isso, fica aqui embaixo junto com o Luiz, aqui, ó. Essa turminha aí. São os nossos jovens. Jovem, pode chegar mais para cá também. Isso, chega aqui, ó. Mais para cá. Vai caber todo mundo aí. Fica a Bia e a. Isso, mais para cá. Então, esses são os nossos jovens. Tem outros aí que não vieram hoje, mas são os jovens da nossa igreja, a nossa juventude, e eles precisam muito de nossas orações. São os jovens que nós temos que. Quais são os pais que estão aqui? Levanta a mão. Os pais que estão aqui, ó. Aê, olha aí, né? Que estão aí, ó. Vem cá, Natan, corre aí, amigão. Natan. Ele vai devagarzinho, tá certo, Natan. Então, esses são os nossos jovens. Alguns deles já estão atuando aí, tocando, na bateria, no violão, na guitarra, né? Enfim, estão aí no teclado, estão se envolvendo nas programações da igreja, e isso é muito bom. Está querendo crescer mais do que eu aqui, né? Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus, agradecer pelos nossos jovens, essa equipe de jovens que estão com a gente, e de repente já começam os namorinhos, os casais se juntarem, vocês vão ver essas coisas aí, né? E vão tudo aí, o pastor fica de olho aqui, ó, né? E ó, só de antena ligada no movimento dos jovens. E assim vai, graças a Deus, eles se casam aqui. Quem, vocês casados, que namoraram com menina da igreja que está casado hoje aqui? É Edna? É mesmo? Olha lá. Aí, ó. Então, tá vendo? E o Zé te paquerou aí, Edna, assim? Ou foi você que paquerou ele? Mais ou menos. A Letícia também, né? Foi lá. A Rosalva e o Isaac, tudo assim, pessoal que se paqueraram dentro da igreja. Estão aí, ó. Né? Mas graças a Deus, a Rose e o Hugo, né, Rose? Tudo dentro da igreja, tá certo. Vamos orar por essa turma, que eles cresçam aqui, ó, né? E o pastor fica de olho neles aí, tá bom? Vamos abaixar sua cabeça, vamos orar a Deus, que Deus enche essa turma de graça, de bênção, de sabedoria, né? Pai Celeste, aqui estão os nossos jovens da nossa igreja. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esses jovens, que cresçam
com toda essa ativez, com toda essa alegria, toda a firmeza no coração, e que sejam jovens segundo os propósitos do Senhor. Abençoe esses jovens, dá-lhes saúde, força, disposição, alegria de estar aqui na casa do Senhor, trabalhando para o Senhor. Ó Deus, que entre esses jovens, ó Deus, que o Senhor esteja separando aqueles que futuramente poderão ser pastores, missionários, líderes em alguma área da igreja, ministros em algum ministério. Ó Deus, que sejam capacitados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que vivam dentro da igreja, participando da obra do Senhor e nunca venha se afastar do Evangelho. E abençoe com ele os seus pais, seus familiares, ó Deus, a sua casa, a sua profissão, o seu lar, que eles tenham, Deus, toda a sabedoria do Senhor nos seus estudos, ó Deus, se preparando também para ser bons cidadãos e possam divulgar o reino de Deus onde o Senhor os colocar. Abençoe os nossos jovens e por ele nós agradecemos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pode aceitar, jovens, que Deus abençoe vocês grandemente. Parabéns pelo dia da nossa juventude daqui da nossa igreja, que cada vez mais possa trazer mais jovens para Jesus. Nós temos alguns avisos para apresentar aos irmãos. O Diego não está entre nós, nem ele nem a esposa. Estão lá agora em Araras, né? Estiveram esta semana lá no Palavra da Vida. O Diego fazendo a complementação do seu curso lá no Seminário Palavra da Vida. E foi para Araras para acertar a data do concílio, organizar o concílio, tudo, com o pastor de lá de Araras, pois houve a mudança da data do concílio dele, que era para ser agora em agosto. Certamente, possivelmente será uma nova data, talvez em outubro. Então vamos aguardar para estar anunciando aos irmãos. Essa semana ele já está de volta aqui, né? Lembrando que nós temos o culto às terças-feiras, e a gente sempre lembra, vem pouca gente, mas os que vêm oram por todos vocês. Você sabia que tem gente aqui que tem orado por você, por toda a igreja, às terças-feiras? Então, nós temos irmãos, mesmo pequeno grupo, eles têm orado por famílias, têm orado por enfermidades, né? Os irmãos serem curados, sarados, têm orado por vocês, pela igreja toda, por casais, pelos filhos, e a gente tem lembrado de vocês em nossas orações. A quinta-feira continua nossos estudos de teologia básica. A semana o Diego não estava, eu que apresentei o curso, a aula, mas nessa quinta-feira o Diego já vai estar aqui. Então os irmãos que costumam vir às quintas-feiras venham participar, tanto terça quanto quinta, às 20 horas. Se você vem do serviço, vem um pouco, descansa um pouquinho aqui e participa com a gente, vai ser bênção pura, você vai sair daqui abençoado por Deus. Lembrando os irmãos, nós temos também o nosso aplicativo, tá, que já está funcionando aí um bom tempo. Nós temos o nosso aplicativo. Quem tem smartphone, ou o outro lá, como é que chama lá, além do smartphone? O iPhone, né? Lembrei, e tudo mais. Então os irmãos podem baixar, procura os jovens da igreja, eles sabem informar direitinho, né? Baixe nosso aplicativo e você vai ter acesso a todas as informações da nossa igreja, mensagens que o pastor coloca lá também. Nós temos uma equipe, Ministério da Comunicação, que eles tanto alimentam o nosso aplicativo, bem como o nosso site ibcentenario.com, YouTube também, Instagram da igreja. Então você acessando o site tem toda a informação de toda a programação da nossa igreja, dos cultos, das atividades, e todas as programações já estão no aplicativo. Nós estamos na era da pós-modernidade aí, né? Tudo na base do celular. Então, no celular você pode acompanhar todas as nossas informações, e durante a semana o pastor sempre coloca ali um vídeo, uma mensagem, uma devocional para você também. Hoje pela manhã nós tivemos a celebração
da ceia do Senhor. Foi um momento muito gostoso, um bom grupo de irmãos participando. Quem sabe em breve você venha poder participar também. Semana passada eu estive lá na Igreja Batista do Emanuel, realizando batismo. A Ilza, as irmãs ali estiveram com a gente, né? Acompanharam o pastor lá, ou fugiram, o pastor achou elas lá. Foi isso, né, Ilza? Nós estivemos realizando batismos lá. O pastor Luiz está em tratamento médico e não podia descer no batistério. Então, nós estivemos lá, né, Letícia, ajudando eles. Então, eu peço que os irmãos estejam orando, também lembrando, né, de orar em favor do pastor Luiz Lopes. Ele está passando por tratamento. Conversei bastante com a Sandra, mãe da Letícia, e eles carecem muito de nossas orações. Então, o pastor ficou muito feliz em ver a gente, emocionado de ver a gente lá, ajudando ele. Foi um momento muito especial de estar ali com os irmãos. Muito bom. Eu trago um abraço deles, que eles pediram que trouxessem aos irmãos. Então, vamos lá. Meus queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus, que é a Bíblia. E eu estou no Evangelho de João ainda. Vamos lá para o Evangelho de João, eu gosto muito desse Evangelho. Capítulo 6, nós vamos dar continuidade. Alguns domingos atrás eu preguei capítulo 16, aliás, capítulo 6 a partir do verso 16. Hoje eu vou a partir do verso 22, do capítulo 6 do Evangelho de João. Você poderá ler tanto no seu celular, como na Bíblia editada aí, né? Eu gosto da Bíblia editada, mas se tiver que usar o celular, eu uso. Importante você ter acesso à palavra de Deus. Todo momento que você tem aí é muito importante. Queridos irmãos, capítulo 6, a partir do verso 22. Pode ficar sentados como estão. Reverentemente eu vou ler, vocês acompanham. Eu leio numa versão, talvez seja diferente, algumas expressões na sua. Eu vou até o verso 40, a partir do 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque visse sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Responderam-lhes Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum
eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Palavra bonita e abençoada desse texto do Evangelho de João. Eu já venho pregando no Evangelho de João. Eu expliquei hoje de manhã e volto a explicar. Aos domingos pelas manhãs, eu estou pregando um tema. Eu gosto de pregar séries do que ficar pegando textos alternados. Eu oro a Deus dentro de uma sequência e Deus fala no meu coração e eu prego dentro daquela sequência, entendendo que Deus tem preparado muita coisa especial dentro daquilo que a própria palavra tem apresentado. De manhã, com o tema geral, uma série para Deus, o melhor. E você deve vir participar aos domingos pela manhã. Hoje, nós, na ceia, eu apliquei esse tema ao texto de 1 Coríntios 11, falando exatamente da ceia do Senhor, da ceia dos indignos. E todos nós somos indignos, somente somos salvos, libertos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E falando sobre isso, à noite, nós estamos refletindo e pensando como o texto do Evangelho de João. Eu estava agora há pouco conversando com o Robson, estudando junto a palavra, e a gente falando de algumas características do evangelista João. João era aquele camarada que era o evangelista do amor. O evangelista que ele tinha dentro da sua personalidade, aquela demonstração de amor para com Jesus. Ele ficava sempre do lado de Jesus. Onde Jesus andava, nesse processo todo do ministério, a maior parte do tempo, aqueles momentos tão especiais, Pedro, Tiago e João estavam com ele. João escreve todas as experiências que ele teve com Jesus. E no seu evangelho ele cita todo aquele momento quando ele ouvia das palavras de Cristo, ele faz, sendo ungido pelo próprio Espírito de Deus, foi incumbido de escrever tanto o evangelho, como também as cartas, primeira carta, segunda carta e terceira carta de João. Ele escreveu também. Quando a gente lê essas cartas joaninas, a gente vai perceber quanto conteúdo teológico, algo maravilhoso que traz bênçãos na nossa vida, na leitura. João foi aquele camarada que ele falava tanto de Jesus, vivia tanto uma vida cristã, com tanta autenticidade cristã, e aquilo com toda ousadia, com todo temor e tremor, ele pregava e falava da ressurreição de Jesus, como todos os outros evangelistas. Mas João foi aquele camarada que encheu a escritura da palavra de Deus. Ele tinha tanta aproximação que ele acabou sendo preso e jogaram ele numa ilha de Patmos. E lá naquela ilha, ele teve toda a revelação e escreveu o Apocalipse. Aquilo que vai acontecer. Gente, vou dar uma lidinha, faz bem, dar uma passada lá no livro do Apocalipse, logo no primeiro capítulo, quando diz revelação, ele mesmo profere, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, de uma forma muito discreta, ele coloca, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu.
bem-aventurança, dizendo assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Como estamos vivendo dias, queridos irmãos, em que essas verdades do Apocalipse parecem explodir nos nossos tempos, nos fazer parar, refletir o que tem acontecido no mundo, e a gente vai entender de fato que Cristo está perto de chegar. É só ver a maldade do homem. É só prestar atenção nos acontecimentos que estão tendo. Aqueles que estão voltados para a palavra de Deus, aqueles que estão fixados no conhecimento de Deus e que o seu coração está aberto para entender tudo aquilo que a palavra de Deus coloca, está sensível à atuação do Espírito Santo, este vai ter um senso de percepção, de poder compreender que Cristo está perto de chegar. Os acontecimentos e as consequências desses acontecimentos nos levam a entender que tudo aquilo que João escreveu lá no Apocalipse está pertinho de acontecer. Como o irmão leu na leitura em Salmo 95, vai dizer: para que nós não venhamos se escutar a voz do Senhor, não endureçam, não é isso que você leu? Vossos, o quê? Coração. Então, esse é João que escreveu os evangelhos, as cartas, chamamos de cartas joaninas, verdadeiro compêndio teológico, muito bom, e traz um enriquecimento de conhecimento formidável. Mas voltamos ao texto básico dessa noite. Quis dar uma volta lá para o Apocalipse, e eu vou sempre dar uma jogada, e faz se necessário. O problema, sabe o que acontece? Queridos irmãos, eu falei um pouco hoje de manhã. Nós estamos tão acostumados com as coisas do mundo, sempre levados com a onda do mundo, e esquecemos da veracidade da palavra de Deus e das promessas que Jesus fez, que vimos em toda a palavra, daquilo que brevemente vai acontecer, que já vem acontecendo. Bom, vale aí mais um alerta pastoral para que tenhamos nossos olhos abertos num mundo tão perverso e ruim que faz a gente esquecer até da palavra de Deus. Mas o texto que nós lemos tem como subtítulo Jesus como pão da vida, Jesus como um alimento espiritual, e é uma grande necessidade nossa desse alimento espiritual. Na sequência, a mensagem anterior, falamos mais anterior ainda sobre a multiplicação dos pães, depois entramos para uma chamada para a fé, voltada naquela questão, quando Jesus anda sobre o mar, e o vento estava ali balançando aquele barquinho, e os discípulos estavam ali, e eles temerosos, e então Jesus vai falar: sou eu, não temais, e Jesus acalma toda a tempestade, acalmando aqueles homens, proporcionando paz e bênção para eles, e eles chegam seguro no seu destino. Essa foi a última mensagem que falamos, com alguns pontos interessantes, os irmãos vão aí lembrar. Na sequência agora, a partir do verso 22, alguns pontos aqui me chamam a atenção. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, para falar exclusivamente nessa mensagem para você ir para casa, para ter uma semana de bênçãos, uma semana mesmo em meio a lutas, a dificuldades, a desafios que a gente passa todo dia, mas é necessário que no culto que você presta ao Senhor, Deus fala no seu coração, Deus te enriquece, Deus proporciona condições para você viver uma vida que agrade ao Senhor. Aqui eu destaquei alguns pontos interessantes. A expressão aqui, uma palavrinha, a multidão,
que estava do outro lado do mar, não entendendo porque Jesus não estava entre os discípulos chegam sozinhos, e Jesus parece estar em outro lugar, e era bem longe, tanto que eles vão mais para frente perguntando, né, Senhor, por que o Senhor está aqui? É longe o lugar onde a gente estava até então, o tempo não era suficiente para chegar até onde eles estavam agora, e Jesus chega ali. O que me chama a atenção em primeiro lugar é que há uma multidão à procura de Jesus. E eles estavam ali atrás de Jesus. A multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno mar. E que Jesus embarcara no outro lugar, um barco, e eles não viram Jesus. Mais para frente ainda, verso 24, tem um destaque interessante nessa primeira parte. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. Aí a gente fica pensando, refletindo, o que levou aquela multidão a procurar a Jesus. E a gente vai entender, olhando para o contexto, né, na primeira parte do capítulo 6, a gente vai ver que aquelas pessoas estavam ali, atrás de Jesus. Certamente no começo do capítulo 6, a gente já falou sobre isso, que tinha pessoas que tinham fome de ouvir alguma coisa bonita, de ouvir uma mensagem, de ouvir algo que pudesse levantá-los, vamos assim dizer, que pudesse animá-los, que pudesse alegrar o coração deles. E naquela multiplicação do pão, Jesus olha com o seu olhar de misericórdia, dá um toque para esses discípulos, e então acontece a multiplicação dos pães e todos são alimentados. Mas atrás dessa necessidade de comer, Jesus vai falar mais um pouco, há uma necessidade daquelas pessoas, que talvez então seja a minha e a sua, exatamente por esse interesse de buscar a Jesus, e de buscar ao Senhor. Por que buscamos o Senhor? Por que buscamos a Jesus? Por que aquela multidão estava ali com tanta vontade de ir atrás de Jesus? Foram procurando de um lado, de outro. Olha, ele não está naquele barco, talvez está no outro, ele está entre os discípulos, vamos esperar, mas também não estava. Então, aquelas pessoas procuravam por Jesus. Era multidão, era gente como a gente, pessoas com carências, com necessidades, com dúvidas, pessoas com problemas, talvez problemas na família, talvez problemas financeiros, enfermidade fatal. Um membro da família que fica jogado, prostrado numa cama que nunca se levanta. Nós temos as nossas necessidades, porque buscamos o que buscamos. E aí a pergunta: por que eu busco o que busco? Porque eu me esforço, eu trabalho, eu luto, eu vou atrás todo dia, acordo cedo, vou para o meu trabalho, no meu trabalho eu corro para casa, recebo no final do mês, pago as minhas contas, e parece que o dinheiro não dá, e estou esperando o próximo dia 10, e assim sucessivamente. A gente vive dentro dessa busca, vou dizer, quase que insana, na tentativa de nos satisfazer. Então, é assim. Acabamos morrendo, alguém faz o nosso velório, e as nossas heranças ficam para quem fica. Não é assim que acontece? E aí, a família vai brigar pelas nossas posses. Valeu a pena? Trabalhar tudo? Tá, você vai precisar investir nos meus filhos, na minha família. Eu lutei, mas o dinheiro ficou tudo aí. As terras, propriedades, tudo ficou. Não é assim que acontece? Mundo cruel é esse, né? Que coisa. A gente trabalha, depois morre, fica tudo aí. Não vai levar o dinheiro para casa, lá para o céu mesmo. Não vai levar o dinheiro para a eternidade. Eu não vou levar meu apartamento, nem meu carro, vai ficar aí.
Quem vai ser o dono? O herdeiro, né, mãe? Camila, será quem? Que ela vai casar? Pronto, já era, filha. Tivemos só um, não. Perdemos. Né? Então, aquelas pessoas, de uma certa maneira, atrás daquela necessidade, existia uma necessidade real. E eles precisavam entender que a necessidade real era o próprio Deus. Era Jesus. A satisfação espiritual. Esta, ninguém vai brigar. Porque você vai desfrutar lá nas mansões celestiais. Esta, ninguém vai te tirar. Ninguém vai tirar a sua salvação se você se permanecer firme ali na palavra de Deus, servindo ao Senhor, orando constantemente, vivendo a sua vida cristã de buscar e servir ao Senhor. A cada dia você vai ser grandemente abençoado. Mas na continuação nós vemos esses destaques e que de repente aquelas pessoas estão procurando a Jesus. Eu me lembro daquele texto de Mateus 6, 33, o próprio Cristo vai dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. O que buscamos? Para que buscamos? Na continuação, um outro aspecto aqui, outro ponto que me chama a atenção é a abordagem que Jesus faz e como aqueles homens abordam também a Jesus. Parece um tipo de uma pergunta e resposta, indagações que surgem. E me chamou também, o segundo ponto me chamou a atenção. Então, veja o que acontece no verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, já lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus. Jesus não responde a pergunta deles, mas Jesus dá uma outra resposta. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Interessante que eu consigo ver aqui é que Jesus reconheceu as pessoas que estavam na multidão. O reconhecimento não é que Jesus viu um loirinho, identificou melhor, viu uma outra pessoa com característica física, mas muito além disso, porque ele é o próprio Deus. Ele é o Cristo ressurreto. Ele, aqui acontecendo antes da ressurreição, mas ele é o Cristo, o Senhor de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus e nada do que foi feito se fez porque ele estava presente. E ele é o próprio Deus e com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, ele reconhece a todos nós. Ele reconhecia tanto fisicamente aquelas pessoas como no seu interior. E é isso que Jesus faz, ele reconhece o que está dentro de nós. Não tem como nós escondermos. Jesus foi logo no ponto crucial, no ponto fatal daquelas pessoas, naquele ponto que a gente chama de o ponto X, calcanhar de Aquiles daquelas pessoas. Jesus vai falar: olha, vocês estão me procurando, na verdade, não pelos sinais, pelas mágicas, supostas mágicas, ou por coisas que eu faça, mas porque vocês querem comer o pão que já foi multiplicado. Vocês querem se fartar. Vocês querem encher a barriga. É isso que Jesus quis dizer. Vocês querem encher a barriga, encher o bucho, como o bom baiano fala. Vocês querem suprir essa necessidade física. É isso que vocês querem. Mas, queridos irmãos, quando Jesus reconhece o nosso interior, lá na nossa alma, no nosso íntimo, na nossa necessidade. Você sabe que Jesus conhece e sabe qual a sua necessidade de cada um que está presente aqui. Você sabe que Jesus conhece lá no íntimo do seu coração o que você passa, o que você não passa, o quando você se esquece. Jesus sabe o que aquelas pessoas queriam. E Jesus dá essa advertência, como eu falei de manhã, admoestação, repreensão, exortação. Parece que Jesus
maravilhoso, é cheio de graça. Jesus é Deus, é Senhor. Ele nos trata com a sua maravilhosa graça, mas também dá uns puxão de orelha. Quantos aqui já se sentiram repreendidos por Deus? Quantos? Pode levantar a mão. Sentiram repreendidos. Doeu ali? Doeu? Doeu, Edson? Aprenderam, né? Mas é assim. Deus é Deus. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele é Senhor, dono de todas as coisas. Ele é dono da nossa vida. O ser humano está longe de entender quem de fato Deus é. Por isso, vem essa repreensão, a admoestação de Jesus. E ainda ele continua alguns pontos dentro desse pensamento, esse segundo pensamento. Ele vai dizer aqui, de uma forma bem imperativa, numa expressão no verbo, quando o verso 27 já começa no verbo no imperativo, quando ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a eternidade. Ele vai falar: olha, vocês estão muito na de vocês. Vocês estão trabalhando muito para comer, para se vestir, para se honrar e tudo mais, mas estão esquecendo-se de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus está falando aqui, olha, vocês devem se preocupar mais com a vida eterna. Por isso que eu mencionei lá no texto do Apocalipse, que João, esse mesmo João que narrou todos esses fatos, que ele viu da experiência com Jesus, ele viveu com o Senhor, e ele vai dizendo algumas coisas interessantes, exatamente isso. Vocês estão preocupados com as coisas do mundo, e não estão preocupados com a vida eterna. Queridos, nós estamos tranquilos, como diz o hino nacional, deitados em berços esplêndidos na nossa vida cristã. Tranquilos. E as coisas vão acontecendo num ritmo que nós não conseguimos alcançar. E muitas vezes fechamos nossos olhos, nossos sentimentos, nossos pensamentos em relação à vida eterna, porque nós estamos muito confortáveis na vida terrena. Aqui está bom demais. E o que temos feito para a vida eterna? Como nós estamos nos preocupando que um dia nós vamos partir e deixar tudo aqui. A nossa morada aqui é por pouco tempo. Minha mamãe, Dona Georgina, vai completar 90 anos. Estão promovendo uma festinha familiar para ela. 90 anos. Imaginou? O irmão postou uma foto aí de um avô dele, lá em Manaus, completou 101 anos. Falei para minha mãe: mãe, daqui a 10 anos, fazer outra festona dos 100 anos. Deus me livre. Ela já falou: Deus me livre. Eu quero estar com o Senhor. E às vezes a gente conversa aí, conversando com a Marlia, a gente fala: graças a Deus, os que já foram, os velhos que já foram, graças a Deus, porque eles não estão vendo mais as coisas que acontecem nesse mundo. Nós vemos esse sentimento, irmãos. Quem partiu, olha, graças a Deus, porque não está vendo mais as horrendas coisas que esse mundo a gente vê. E parece que vai apertar mais. Vocês não acham que vai apertar mais? Não é assim? As coisas, escândalos vão acontecendo mais, né? Vão se tornando mais difíceis. E a gente vai andando aí de tarde, de manhã, de noite. Vamos andar por aí na Paulista na madrugada. Fecha os olhos. Né? Coisas horríveis. Não só lá, aqui mesmo, nas vilas, nos cantos, falados, por aí. A gente olha: Senhor, me tire daqui. Me leve logo. A eternidade é muito melhor. A gente se esquece, queridos, da eternidade. Lá no céu. Diz uma música que diz: há um lar tão feliz lá no céu. Lembra do hino? Há um lar tão feliz lá no céu. E é
nós temos, que a gente passa aqui, quanta tristeza, quanta dor, quanto sofrimento. Por vezes, queridos, nós valorizamos demais. E aquelas pessoas ali, aquela multidão que estava procurando Jesus, eles queriam satisfação, encher a barriga dele. O cunhado, ele tinha lá um crachazinho que ele fez, carteirinha de bicão. Na carteirinha vem lá o que está escrito, né? Tem autonomia para entrar em qualquer festa, não sei o quê. Já viram isso, carteirinha do bicão por aí? Né? Tem passe livre para entrar em qualquer tipo de festa, mesmo não sendo convidado. Ele, né? Aquela carteirinha que ele tinha. Ele brincava com aquela carteirinha. Tem a carteirinha, eu vou em qualquer festa, eu posso comer qualquer coisa, eu vou na festa como um bolo de um, como um bolo do outro, como lanche de um. Ele era o tal bicão. Vocês já ouviram falar do tal bicão, que entra em qualquer festa, mesmo não sendo convidado. Ele quer só comer, se alimentar, aproveitar da festa e ir para casa. A carteirinha do bicão. Você tem essa carteirinha aí? Não, né? Eu também não tenho. Mas aqueles homens, irmãos, voltando ao texto, a gente vai ver que aqueles homens, Jesus parece que encosta ele na parede e fala, olha, trabalhai, não pela comida que perece, mas que subsiste para a vida eterna. E aí Jesus, eles perceberam que a linguagem de Jesus é espiritual. Aí eu vou para o terceiro ponto que eu quero colocar agora. Que faremos? A pergunta deles, para realizar as obras de Deus. Que faremos então? Já que a gente está preocupado aí com as coisas terrenas, tá, então diz aí para a gente, o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Já que o senhor vem falar de Deus, então diz aí para a gente. E perguntando mais, né, sobre isso. E Jesus vai falar, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A gente vai perceber que mais para frente, Jesus usa a expressão que está colocada em várias formas aqui. A palavra, o verbo crer, que é a primeira vez colocado aqui, olha, lá no verso 29. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, eles disseram, que sinal? Eles queriam mais coisas, mais sinais. Que sinais que tu fazes? Quais são os sinais? Nossos pais lá tiveram maná no deserto. Quando eles falam nossos pais, para o judeu, é Moisés. Né? Ele relembra lá de Moisés. E aí então, Jesus vai falar, não, em verdade, quem deu o pão foi Deus. É preciso. Novamente, Jesus vai falar, é preciso que vocês creiam. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, então dá logo desse pão. E Jesus vai repetindo, eu sou o pão da vida, quem vem em mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus novamente usa a expressão crer, e ainda no verso 36, ele vai dizendo, porque eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Mais para baixo ainda, Jesus vai falar, é necessário que creia. E assim ele vai repetindo dentro dessa parte do texto, sempre a palavra crer, 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 é que tenha o estímulo espiritual, tenha a visão do crer. E o que aqueles homens mais tinham, na verdade, para eles precisavam ver para crer. Eu já falei em outras vezes isso, e Jesus vem dizendo, não, é o contrário, é crer para ver. Abra aquele lance do Silvio Santos, né? Eu só acredito. Eu sou bom de Silvio Santos, né? E Jesus fala o contrário. É preciso crer para ver a glória de Deus. Queridos irmãos, na nossa vida, o verdadeiro alimento espiritual nos leva a crer no Senhor. Nos leva a crer que Ele é Deus, que Jesus Cristo é Deus. Nos leva a crer que Ele é Senhor. Nos leva a crer que Ele é Senhor. Nos leva a crer a cada dia que nossa vida depende do nosso crer. E que tudo acontece é o crer em Jesus como Senhor, como Salvador. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado.
Então sempre o que Jesus está querendo, olha, não importa essa vida de satisfação humana, vocês precisam crer. Então a ênfase do alimento espiritual que Jesus quer dar é o crer. Se cremos, veremos a glória de Deus. Se cremos, nós poderemos estar próximos de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. É preciso crer. A vida do crente, queridos irmãos, é uma vida de fé. É uma vida de crer. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer realizar a obra do Senhor. Aqueles homens perguntam, como nós faremos para realizar? É crer. Sempre crer que Jesus é assim. Creia em mim. Não nas coisas deste mundo, na satisfação humana, terrena e nas coisas do mundo. É preciso crer. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de vocês se perca, coloque, mas que creiam que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão do céu. Eu sou a água que mata a sede. Em todos os momentos, a linguagem de Jesus é uma linguagem espiritual. E aí, queridos irmãos, a gente parte para a conclusão dizendo o que você procura, qual a sua necessidade. O que você está atrás deste mundo. Aqueles homens queriam satisfação na sua vida. Eles não tinham um projeto espiritual. Jesus tinha um projeto espiritual. E o que Jesus quer mostrar para nós, que a nossa vida deve ser uma vida de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Que valor você dá a este mundo? Talvez o valor que você dá às coisas deste mundo está além daquilo que deve ser. Talvez o valor que você dá neste mundo está acima de Deus, está acima de Jesus, está acima da igreja, está acima das coisas espirituais. É necessário que nós venhamos a rever a nossa vida, o nosso conceito diante do Senhor e creiamos que Jesus Cristo deve ser o Senhor da minha vida e da sua vida. Aqueles homens tiveram, mais para frente, a partir do verso 41, eles estavam murmurando, né, questionando entre eles lá, esse negócio que ele falou de pão que desceu do céu, não é esse aquele Jesus de Nazaré lá, filho de José? Esse camarada está falando. Eles tinham dificuldade de entender as coisas espirituais. Por quê? Porque a vida deles, os olhos espirituais deles estavam cegos. Eles olhavam mais as coisas mecânicas da vida deles. Era o tal da lei mosaica. E esse negócio, como assim? Desceu do céu. Aí Jesus vai e fala para ele, não murmureis, ninguém pode vir senão o que o Pai enviou. E aí Jesus dá um puxão de orelha nele para que eles voltem novamente a pensar, a ter uma ótica espiritual das coisas. O que você está indagando no seu coração? Qual a sua missão neste mundo? Qual o seu caminhar? Qual a sua ótica em relação às coisas espirituais? É preciso, queridos irmãos, que nós venhamos a fazer essas perguntas. O que eu tenho feito para Deus? Independente de terceiros. É a minha relação Deus e eu. É aquele momento que eu devo me apresentar diante do Senhor. Porque Ele sabe tudo da minha vida. Ele me conhece no meu íntimo, no mais íntimo do meu ser, do meu sentimento. Por isso, queremos que você reflita nessa noite. E não seja como aqueles homens, que eles tinham mais uma visão carnal das coisas. E Deus quer
que a gente abra os olhos espirituais para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Seus olhos estão abertos para o mundo ou para Jesus? Gostaria que você fechasse seus olhos. Todos os irmãos estejam orando agora. Eu quero me dirigir a você que ainda não tomou uma decisão com Jesus Cristo e quer conhecer mais, quer ter uma vida pensando mais nas coisas espirituais. Você que ainda faz uma confusão em relação à vida espiritual, a esse mundo tão desse jeito que está, gostaria que você refletisse um pouco e convidasse Jesus para entrar no seu coração. Fizesse aí no seu íntimo uma avaliação do seu ser, a sua vida particular. E Jesus conhece você. Te conhece na intimidade e sabe quem é você. Se você ainda se acha longe espiritualmente de Deus e quer tomar essa decisão, dizendo: eu quero me aproximar de Jesus, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão para eu orar em seu favor. Se alguém que sente que Deus falou no seu coração nessa noite e quer levantar a sua mão para Jesus, dizendo: eu quero entender isso melhor, eu quero ter, amém, graças a Deus, pode baixar a mão. Quem mais que quer ter esse sentimento de Jesus na sua vida? Quero que Jesus se torne seu rei, seu redentor, seu salvador, Senhor da sua vida. Quem mais sente esse desejo? Entendeu que Deus está falando com você aí? Há mais alguém que sente essa necessidade espiritual? Uma mão foi levantada. Eu sinto que há, e é preciso ter essa coragem de buscar ao Senhor, pedir esse alimento espiritual para a sua vida. Há mais alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão para orar por você. Há mais alguém? Quero orar pela sua vida e dizer que Jesus é Senhor na sua casa, no seu lar. Em nome de Jesus. Quem mais? Peço que todos, irmãos, por favor, se coloquem para orarmos a Deus, apresentar diante do Senhor. Vem cá, Lino. Vem cá, meu filho. Eu quero orar por você. Vem cá. Se mais alguém que quer vir junto com o Lino, que teve esse sentimento diante de Deus, algum irmão da igreja, fica aqui perto do Lino, abraça ele. Quem da igreja vem aqui perto do Lino? Zé Homero, encosta aqui perto do nosso irmão Ivanilson também. Fica perto dele aí. E nós vamos orar por esse homem. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seu lar, né? Para que aquela casa, aquela vida seja mudada, reestruturada e abençoada. É assim que Deus faz com a gente. Ele sabe o que a gente passa, o que a gente sente, sabe tudo da nossa vida. Por isso Ele nos ama e quer que sejamos abençoados. Pai Celeste, em nome de Jesus, aqui está o nosso irmão Lino, que entendeu, Deus, algo muito especial que o Senhor falou no seu coração. Então, Deus, pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe este homem e que o Senhor, ó Deus, possa continuar falando mais profundamente no seu coração e que essa palavra, ó Deus, fique gravada no seu interior, para que ele sinta, ó Deus, a alegria de Jesus, mesmo nas lutas, nas dificuldades, nos desafios, provações, tentações, mas a presença de Jesus faz diferença. Então, Deus, que o Senhor complete, Pai, tudo que falta na vida desse irmão, a fim de que cada dia, ó Deus, ele se fortaleça no Senhor e na sua palavra, e venha viver e caminhar com a gente, ó Deus, até quando o Senhor, ó Deus, nos levar para junto do Senhor. Que a alegria
do Senhor seja constante na vida desse irmão e na vida de todos nós. Que sintamos, ó Deus, que em Cristo Jesus, e somente nele, há salvação. Somente nele é que devemos crer e obedecer e caminhar. Então, Deus, nós o apresentamos ao Senhor e com ele toda a sua família. E fazemos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pode sentar.